Olá, amigos. Estamos aqui para apresentar para vocês um trabalho que, com muito carinho, foi feito, um estilo workshop, né, um live, cristianismo, espiritismo, e nós vamos fazer aqui, com a ajuda da Leia, da Cristiane, da Natasha, da Márcia e da Ana, a gente vai tentar resumir um trabalho, um estudo que a gente tem feito há 7 anos, e a gente concluiu esse estudo e conseguimos aí, com a ajuda, né, do entusiasmo dessa tarefa cumprida, a gente trazer aí estratégias, né, para tempos desafiadores, estamos passando por essa crise. Então, o Evangelho é e sempre será a melhor resposta. Jesus é e será sempre a nossa melhor resposta. Então, antes de abrir, pedimos as bênçãos da espiritualidade superior que esteja conosco e possamos entregar, né, possamos passar para todos que estão acompanhando ao vivo ou mais tarde essa reflexão, né, singela, humilde, mas a gente buscou assim focar no que estamos passando. Então, apresentando aí as nossas amigas, a Leia, a Cristiane, a Natasha, a Márcia e a Ana. Nós concluímos 5 anos do EAD. Vamos colocar aí, se a gente puder colocar nossa programação, por favor, na tela. Nós vamos falar na noite de hoje, a gente vai fazer uma introdução do EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos falar do resumo da reflexão desse estudo, e aí a gente dividiu em 5 etapas, né? O Cristo e o cristão, cada um de nós vai falar uma parte, vai elaborar na mensagem, o Evangelho, a Boa Nova, que será pela Ana, as curas e os milagres, que será apresentado pela Cristiane, ensinando por parábolas, pela Natasha, Espiritismo, a terceira revelação, pela Márcia, e Moral Ética, pela nossa querida Leia, e a gente faz uma conclusão. Nós abrimos aí para pergunta no final, vocês podem mandar pelo chat, aí a gente vai buscar responder a todos, e damos as muito boas-vindas a todos que estão se unindo a nós agora, e eu vou pedir para a Leia fazer para nós a introdução aí do EAD, que foi o estudo que nós concluímos, né? Na verdade, a gente poderia ter concluído em 5 anos, a gente acabou estendendo um pouquinho. Por favor, Leia. Ok. Esse estudo aprofundado do Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi composto de 5 livros, né? O primeiro livro deles é o Cristianismo e o Espiritismo, onde foi estudado as outras doutrinas, né? E também, que é esse primeiro livro que aparece aí na tela, foi estudado nesse volume toda a parte do Novo Testamento, e depois concluído esse volume, nós fomos para o segundo, que é o estudo das parábolas, a primeira parte. Depois, no ano concluído esse, nós fomos para o terceiro volume, que é também as parábolas, a segunda parte. O quarto volume, ele vai tratar do Cristo Consolador. E o quinto volume, e o último, foi Filosofia e Ciência. Então, esse conjunto dessas 5 obras foi estudado com bastante dedicação, foi estudado sem pressa, pontuando conforme as nossas necessidades de entendimento, e conseguimos, enfim, agora em junho, o grupo todo conseguiu concluir com o quinto volume. Obrigado, Leia, pela essa explicação. Agora, continuando aí a programação, só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia de como a gente reuniu todo esse estudo e essas reflexões, é claro que aqui, pelo tempo, a gente vai fazer assim
um resumo bem resumido mesmo, né? Mas a gente gostaria de apresentar para vocês desse estudo todo, de todos esses livros, essas apostilas, o material paralelo que nós estudamos, né? A doutrina espírita é tão rica em obras, né? Então esse estudo foi complementado. Então nós concluímos o nosso estudo com essas 5 premissas, né? Jesus e a vivência de Jesus e nós, a nossa vivência como cristão. Depois nós temos aí o Evangelho, que é a Boa Nova, nós temos aí as curas, o ensino por parábolas, aí nós temos a conexão do Evangelho, o Espiritismo, que nós vamos ver que o Evangelho, que o Espiritismo nada mais é que uma continuação do Evangelho, é uma ferramenta do Evangelho para nós, para tempos modernos, né? Como Jesus mesmo disse, o Consolador prometido virá, que vai esclarecer todas as dúvidas, todas as questões que estão ainda com um véu ainda do conhecimento. O Espiritismo veio fazer isso para a gente. E a última parte do nosso estudo foi moral e ética, e a gente faz a conclusão. Pedi para nossa querida Ana fazer uma pequena abordagem sobre essa esquemática que nós fizemos. A gente tentou resumir, né? Na verdade, são 5 anos de estudo e muito conhecimento, muita coisa a gente conseguiu desenvolver, mas a gente resumiu nesses 6 pontos, e Jesus sendo o intermediador de tudo isso, né? Então, Jesus, enquanto ele, como exemplo, como modelo, né? E a gente tem o Evangelho e o Espiritismo, né? Com uma terceira revelação. E dentro desse estudo, a gente também trabalhou muito, né, em relação às curas, os milagres, os ensinos por parábolas, assim. Tudo isso foi discutido amplamente e estudado com todos os livros que a gente teve acesso, e foi assim, um prazer muito grande. Então, a gente acredita que trazer para vocês esse pequenino, né, pequena abertura de janela sobre esse estudo, talvez deixe todo mundo assim, um pouquinho de água na boca de fazer também, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente tem um estudo aí próximo. Isso foi a nossa ideia de estar aqui, é poder compartilhar com vocês a alegria desses anos. Perfeito, obrigado, Ana. Então a gente vai então seguir aí essa programação, e começando já comigo, né? Eu fiquei com o tema Jesus, e a gente sempre fazendo as nossas abordagens, e a gente buscou aqui focar também o aprendizado nessa reflexão, e a gente aplicando esse aprendizado como estratégia, né, como ferramenta para esses tempos desafiadores. Nós estamos aí assolados por essa crise pandêmica, que nós não sabemos exatamente quando vai acabar. Nós temos esperança que as coisas vão se resolver, nós temos a convicção, né, que tudo passa, mas nós estamos vivendo tempos difíceis mesmo, né? Então, se nós não podemos levar nenhuma mensagem assim bem clara para todos que estão participando conosco, que fique bem claro que tudo que nós precisamos é Jesus, e Jesus deixou a ferramenta de ensino, de amor dele, que é o Evangelho. Ele precisou de cooperação dos nossos queridos apóstolos, nossos irmãos mais velhos, e nós temos Jesus aí como centro de tudo que a gente precisa na vida. Não somente o Jesus religioso, né, que não foi esse o propósito de Jesus, ser uma figura que ele tem exclusividade com Deus, e embora ele seja a ponte com Deus, ele veio reformar, ele veio deixar mais simples para nós esse relacionamento com o divino, né? Ele veio trazer para nós, com a sua vida, com o seu exemplo de amor, de trabalho incessante, e da continuação desse trabalho mesmo no plano espiritual, como ele sendo um educador, como sendo o nosso mestre, né? Ele tem vários títulos, né? O príncipe
da paz, o governador do nosso planeta, o médico das nossas almas, o Salvador, o Filho do Todo-Poderoso, e assim vai. Jesus é importante que quando ele foi concebido lá atrás, né, já no Antigo Testamento, agora falando um pouquinho mais nas Escrituras, já desde o tempo de Moisés, né, no Pentateuco de Moisés, especificamente no Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, Moisés já falava o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Ou seja, Moisés já estava preparando o caminho. Mais para frente, Isaías, né, na sequência do Antigo Testamento, Isaías também já faz o anúncio do Messias esperado, né? Ele conclui lá em Isaías capítulo 32, versículos de 1 a 4, ele conclui lá que o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Levantará de Israel o Messias. E no Salmo, no 87, é bom a gente ter esse entendimento, porque Jesus, quando ele veio, não era para causar nenhum espanto. É que o entendimento daquele Messias esperado é que ele seria um senhor guerreiro que ia devolver aos judeus, a Israel, o poder, né, o domínio. Então, na verdade, era substituir o poder de Roma pelo poder dos hebreus, ou seja, a expectativa deles era ainda muito materialista, e por isso houve todo o conflito da rejeição de Jesus pelos irmãos mais velhos deles. É por isso que Jesus falou, vinho novo se põe em molde novo, não se pode colocar vinho novo nesse molde antigo, porque o molde quebra, o molde de couro, né? E no Salmo 89, né, que foi o rei Davi que escreveu, que ele recitou, né, eu mesmo o colocarei como primogênito, o mais excelso dos reis da terra. Preservarei minha benevolência para com ele por tempo indefinido, em meu pacto lhe será fiel. Eu hei de estabelecer sua descendência para todo sempre e seu trono como os dias do céu. De novo, no Salmo 89, pelo rei Davi. Ou seja, Jesus, na genealogia, ele é descendente de Davi. Então, ele veio cumprir, ele mesmo disse, eu não vim para destruir a lei, né? A lei eram todas aquelas profecias, a lei de Moisés, né? O Pentateuco. Então, ele disse que eu vim para dar cumprimento. Mas, para a gente trocar em miúdos, o que aconteceu com essa rejeição de Jesus, e que ele teve que iniciar um movimento pelos mais fracos e os mais débeis, e não pôde contar com a ajuda dos sacerdotes, dos senhores da lei, daqueles que estavam supostamente guardando a lei de Deus, né? Como você recebeu, tem uma boa notícia e uma má notícia, né? Isso para os judeus que estavam lá aguardando o Messias. De Jesus a Moisés passaram-se 1443 anos. Então eles ficaram 1,5 milênio, mais ou menos, aguardando o Messias. Então a boa notícia é o seguinte, olha, é o seguinte, o Messias que a gente está esperando, ele chegou, ele é Jesus. A má notícia é que ele não é que ele é um pacificador. Ele quer ficar com os pobres, ele não quer briga nenhuma com os romanos. Ele, na verdade, ele quer que nós amemos os nossos inimigos. Então, ele não é o cara. Se a gente fosse trocar por uma analogia assim, bem, bem simples, é como você está aguardando assim, uma eternidade para ter um filho, e aí você, a sua esposa, fica grávida finalmente, e aí o médico fala assim, eu tenho boas notícias e más notícias para te dar. A boa notícia é que finalmente vocês estão, né, grávidos, ela vai ter um neném. A boa notícia é que ele vai ter um problema de Down syndrome, né, síndrome de Down. E aí
que acontece? Gera aquela infelicidade interna, aquela dúvida, porque a gente quer ter o filho perfeito, ninguém espera, né, e na verdade, hoje, né, sem querer entrar no tema, né, acho que a nossa querida Leia vai falar um pouquinho mais de moral e ética, mas nós ainda, olha só como nós ainda temos esse conceito da rejeição, né, é o seu filho, e na verdade é a vontade de Deus. Na verdade a gente usa muito o sentido de propriedade, é o meu filho, é a minha vida. Na verdade não é a minha vida, não é meu filho, eu estou aqui como um credor de Deus, né? Os nossos filhos foi nos dado como para a gente cuidar deles, para a gente ajudá-los, mas eles não são nossos, tudo é de Deus. Então o que nós podemos fazer nessa crise para concluir? O que Jesus faria? O que Jesus nos diria? Na verdade, Jesus já disse tudo. Se Jesus estivesse hoje, a única coisa que eu acho que ele ficaria, não diria muito quieto, ele ficaria mais buscando que nós, que nem criancinhas, voltássemos a aprender o nosso beabá, voltássemos para o grau zero, porque o Evangelho explica tudo. Nós temos depois a doutrina espírita que vem e complementa. Nós temos várias coisas que nós não temos desculpa para não entender a mensagem. E é como e nessa crise, quando para fazer de novo uma analogia, quando ele estava com os seus apóstolos queridos, que eram suas, né, tipo as suas criancinhas e os seus amados ali naquele barco, e veio aquela tempestade, e Jesus estava dormindo lá no barco, enquanto os apóstolos estavam todos desesperados, e estava tão ruim a situação, que eles falaram: Senhor, você não se importa que nós vamos todos aqui morrer? Aí Jesus levanta, acalma os ventos, para toda aquela tempestade, tudo volta, e ele chega para os apóstolos e diz: quando é que vocês vão começar a ter fé? Tenha fé, acredite. Imagina se nós nos transportando como se nós fôssemos aqueles apóstolos, porque eles tinham uma intimidade com Jesus. Eles mesmos estavam em dúvida e temerosos, era porque eles não tinham desenvolvido a fé, a confiança, aquele amor ardente ao Mestre. E a mensagem de Jesus se aplica até hoje. Nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar, e a gente precisa fazer a nossa parte. E a parte de Jesus é sempre feita. Passo então para a nossa querida Ana para fazer a parte dela, que é sobre o Evangelho. Ok. Então, ficou para mim essa deliciosa tarefa de falar do Evangelho, que é uma coisa que muito me emociona quando eu penso, quando eu começo a falar. Eu queria dizer que esse estudo foi capaz de me conectar diretamente com essa mensagem tão importante que a gente tem disponível e que às vezes a gente esquece. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho do que esse estudo me tocou nesses anos, falando do Evangelho e da Boa Nova de Jesus. Então, para começar, a gente vai falar do Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 625, em que Kardec pergunta, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem a oferecer, né, ao homem, que ofereceu ao homem para ele servir como guia e modelo, é Jesus. E se depois vocês quiserem, leiam da 624 até a 628, que é exatamente falando mais sobre o assunto, e eu poderia terminar a minha explanação agora, porque esse já está explicado por que a gente precisa estudar o Evangelho, por que a gente precisa conhecer um pouco mais. Mas tentando trazer isso de uma forma mais, digamos, interessante, né? Porque a gente tem, assim, durante todos esses milênios de Evangelho, de cristianismo, alguns percalços no meio do caminho que talvez tenham nos afastado desse conhecimento. Então, eu tentei pensar da seguinte forma:
vamos pensar assim, o evangelho como um roteiro. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente planeja, né? A gente faz um roteiro, a gente vê o mapa, hoje em dia já não pega mais mapa em papel, vê o GPS, vê os lugares onde a gente vai, a gente se planeja para uma viagem, né? E como não se planejar para a maior viagem de nossas vidas, que é a nossa jornada para o Pai. Então, assim, Jesus veio com essa função, veio principalmente para nos mostrar esse caminho, sabe? E a gente não usar, é por isso que a gente cai tantas vezes, né? Porque a gente não usa. Então, estar perto desse evangelho e conhecê-lo é parte disso, né? É ajudar na nossa caminhada. Então, dentro desse roteiro que a gente se propõe, né, a estudar, quando a gente vai para o Novo Testamento, para o Evangelho, né, onde João fala no capítulo 14, no versículo 5 e 6, tem a parte em que Tomé pergunta, né, esse capítulo 14 é um capítulo primordial, assim, no Evangelho de João, é onde Jesus faz o discurso aos seus apóstolos, porque ele sabe que é na hora da ceia, em que ele sabe que é a última vez que eles vão estar juntos. Então, ele fala, né? Então, Tomé pergunta, Jesus fala que ele está indo, né? E eles não conseguem compreender. E aí Tomé pergunta, né? Tomé é aquele que só acredita vendo, né? Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus, então, responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, imagina eles escutando isso, né? Que caminho é esse? Será que é o caminho de Jerusalém para outra cidade? E eles, né? Mas hoje a gente tem toda a codificação espírita, a gente tem toda a informação para entender, a gente tem Emmanuel com um monte de informação para trazer para a gente o que é, né? Então, esse roteiro que Jesus trouxe para a gente, né, que é o Evangelho, eu estou chamando ele de roteiro, para a gente tentar entender por que a gente precisa dele, ele vai traçar como caminho o amor. E dentro desse amor, Jesus fala da tríade, né? O amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor ao Pai. E aí ele fala que ele é o caminho, né? Então ele é o caminho desse amor. Foi ele que trouxe essa conexão, já se fala, essa expressão mais pura do amor. E a gente tem Kardec perguntando isso no Livro dos Espíritos. Depois, ele é a verdade. O que é a verdade, né? O que é a verdade para cada um de nós? Eu fiquei me fazendo essa pergunta para poder colocar aqui, e para mim a verdade é aquilo que toca mais fundo no meu espírito. É aquilo que quando a gente entra na nossa casa mental, no nosso espírito, é onde a gente sabe que a verdade está. Então, a gente não é fora, por isso naquela época todos não entendiam, porque Jesus falava que ia construir um reino, que reino é esse, que esse doido vai fazer, sem dinheiro, sem arma, sem soldado, né? Mas é um reino dentro da gente, né? Jesus, enquanto tão revolucionário, eu fico imaginando a situação dos apóstolos, né? Escutando tudo isso que ele tem para falar. Então, ele trouxe essa verdade em que isso tudo está dentro da gente. E a vida, né? Jesus fala várias vezes no Evangelho que ele veio para trazer vida em abundância. Não uma vida única que só vai durar, né? Aquele momento ali, naquela época se vivia muito pouco, se vivia 30, 40 anos, era assim, já vivia muito, né? Então ele fala em vida em abundância, também eles não conseguem compreender. E hoje a gente compreende, né? Porque a gente tem a doutrina espírita trazendo tudo isso para a gente, essa continuidade. E depois, se vocês quiserem dar uma passadinha nesse capítulo 14 de João, porque ele traz tudo isso. Está tudo ali colocado, né? E aí, continuando a falar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, né? O que tem ali? Como é que a gente faz para ficar apaixonado pelo Evangelho, né? Posso estar parecendo um pouco demais, mas é porque ele é um livro de história. Então, quem não sabe, eu sou evangelizadora, né? E eu estou com as crianças toda semana e a gente conta histórias,
né? A gente fala histórias e isso é interessante. Então, entender o Evangelho enquanto um livro de histórias ajuda muito, e ajuda mais ainda se for entendido com o coração. São histórias, às vezes, muito simbólicas, histórias contadas através de parábolas, histórias contadas através de fatos reais que aconteceram, e que a gente precisa, muitas vezes, abstrair a situação, entender historicamente, mas trazendo para o coração. Quando a gente traz para o coração, é aquela história que eu falei da verdade, é aquela verdade que vai nos tocar, e toca diferente em cada um, porque estamos todos em momentos diferentes de evolutivos. Só a gente precisa usar esse roteiro. Quando um amigo faz uma viagem, que essa viagem é assim, super legal, e você quer ir para aquele mesmo lugar, o que você faz? Você vai perguntar para ele. Você vai questionar ele, o que ele foi, onde ele foi, quais foram os lugares que ele foi. Jesus deixou tudo isso para a gente usar. E tudo isso está no Evangelho. Por isso o Evangelho é tão importante, né? Por isso Kardec trouxe o Evangelho. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, em que abre e desvenda muita coisa. Mas a gente precisa ler. Uma outra coisa que me fez refletir também é que a gente diz e repete, principalmente no meio espírita, que a gente né? Que Jesus é modelo e guia. E que a gente quer ser cristão, né? Mas como que é ser cristão se eu não conheço a vida de Jesus? Não tem como. A gente, para amar e saber uma pessoa, a gente precisa conhecer essa vida. E essa vida está ali, né? Está ali naqueles livros. E como é que foi composto, né? Aí é uma história longa, tem muita coisa para contar, não daria para estar contando aqui em 10 minutos, mas o Jesus histórico, ele vai trazer muita história interessante dos bastidores, de como os evangelistas, né, que eu chamo eles de evangelistas, que são aqueles pedras fundamentais para a divulgação da palavra de Jesus. Sem eles, nós não estaríamos aqui agora falando de evangelho e de Jesus, porque foram eles que, através de toda a dificuldade daquela época, andando no sol, no deserto, não tinha papel, eles tinham que falar, e passaram. Nós estamos aqui falando sobre isso, para vocês verem o tamanho desse projeto. É um projeto assim que a gente não tem noção, né? Assim como também pensar que cada um daqueles evangelizadores presentes ali foram escolhidos, preparados para aquele lugar. Então, como é que a gente é formado? Acho que a maioria já conhece, mas assim, é bom a gente dar uma pincelada rápida sobre esses evangelizadores, né? Então, a gente tem os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não necessariamente foram escritos nessa ordem, mas eu também não vou entrar nisso agora, porque isso é uma história longa, né? Não importa. A gente pode fazer depois um outro seminário só para falar sobre isso. E, então, esses 3 evangelhos, eles falam basicamente de coisas bem semelhantes, mas de formas diferentes, porque cada evangelista falava para um público, falava para um conjunto de pessoas diferentes. Uns falavam para os hebreus, outros falavam para os gentios, que é o caso de Lucas, né? Os romanos, Marcos fala muito para os romanos, cristãos, né? Então, cada um tem a sua linguagem. E, por último, a gente tem João. E aí, João é essa paixão, é um evangelho que ele é conhecido por todos os historiadores como um evangelho espiritual. Eu arriscaria dizer que é realmente um evangelho, digamos, psicografado, se é que eu posso falar assim, mas com muita intuição de ligação, porque João era extremamente ligado a Jesus. Ele foi o único que teve com Jesus na hora da morte, do desencarne, né? Que ele teve ao lado de Jesus o tempo inteiro, e ele conseguiu compreender. João também foi o único que não morreu sacrificado, viveu até os seus 90, quem sabe, mas bastante, e escreveu seu evangelho já na senioridade. Então, ele pôde decantar toda aquela grande experiência que ele teve com Jesus e tudo mais que ele recebeu, né? A gente sabe, enquanto espíritas, que isso não é só o que ele quis escrever, né? E ele traz essa preciosidade que é o evangelho dele, né? O evangelho dele fala de amor,
fala dessa tríade que eu falei, do amor ao Pai, do amor ao Filho e do amar a si próprio. Então, isso é a base desse evangelho. E ele fala com muita propriedade. Sim, vale a pena, e eu convido a cada um de vocês a gente tem, né, que o Haroldo Dutra Dias fez, né, a gente tem a versão do Novo Testamento traduzido por alguém que é espírita, então a gente tem bastante notas interessantes nesse trabalho, então vale a pena. Fica aqui o convite também para vocês conhecerem um pouquinho. Além de João, a gente ainda tem Atos dos Apóstolos, que foi Lucas, né? Que Lucas viveu com Paulo. A gente sabe que todo mundo que já leu Paulo Estevão e gosta e é apaixonado por Paulo. Paulo também é um desses grandes evangelizadores. Na verdade, hoje os historiadores dizem que o que veio escrito primeiro foi as cartas de Paulo, porque o Evangelho de Mateus não se tem nenhuma prova escrita de que ele foi feito primeiro. A gente tem um livro, Paulo Estevão fala sobre os escritos de Levi, a gente tem um Papa que fala sobre isso, Papias, no século II, mas a gente não tem nenhuma prova escrita. Mas não precisa de prova, a gente sabe da importância de todos eles. E Apocalipse, né? Além disso, a gente teve alguns outros evangelhos que foram descobertos depois, que são os apócrifos, a gente tem o evangelho de Maria Madalena, a gente tem de Tomé, todo mundo que conviveu com ele, de alguma forma, deixou alguma coisa escrita. Então, tem muita coisa para a gente estudar isso, assim, quem quiser estudar, pode me chamar que eu estou junto com vocês. E, por último, né, eu trouxe aqui um pedacinho do texto do Emmanuel, e eu fico aqui também dando para vocês essa dica que quem quer começar a ler um pouco do Evangelho, essa coleção, né, do Emmanuel, que é o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, são livros que ele pega um versículo e trabalha esse versículo. Então, ele ajuda muito. Esse livro, eu já li ele e reli várias vezes, e eu acho que ele foi assim, uma grande porta de entrada. Então, vamos lá. No prólogo, né, Emmanuel fala assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre milênios terrestres, como verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Aí depois ele continua o texto é longo, mas no final ele fala assim: o evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Bem, isso aí vale a pena explicar um pouco. Porque, assim, breviário para genuflexório breviários são aqueles livrinhos de orações, né, que você ajoelha, no genuflexório, ajoelhar para ler. Não é isso, o evangelho não é isso, né? Ele é um roteiro imprescindível para legislação e administração, para serviço e para obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, eu queria deixar aqui o convite para vocês conhecerem esse Jesus vivo, porque é disso que a gente está falando. A gente não pode continuar olhando Jesus como alguém de 2000 anos atrás. Ele está vivo, ele está presente em nossas vidas e basta a gente chamar. Basta a gente chamar, pegar pela mão, abraçar, assim como eu ensino a todas as minhas crianças a fazer isso. Não deixem ele fora da sua vida, mas ele também não vai entrar se vocês não chamarem, porque ele é extremamente discreto. Então, o evangelho, o roteiro que nós temos para ajudar nesses tempos e todos os outros tempos a nos manter na rota de se melhorar, de sermos homens de bem, de estarmos melhor a cada dia. Fica aqui o convite para vocês conhecerem um pouco mais dessa história maravilhosa. Obrigada. E é interessante que o evangelho que está na Bíblia, né, ele é uma mensagem universal. Então,
Não é necessário que a pessoa seja um grande estudioso do Evangelho, mas a gente não tem desculpa para não pegar essa ferramenta, entender, mas também não ficar só na obra literária, só a gente não ficar somente na teoria. O convite de Jesus é que nós tenhamos vida e vida abundante, igual já foi dito. Muitíssimo obrigado. A gente, então, nessa sequência, a gente convida a nossa querida Cristiane para falar das curas, né? A gente vai nesse roteiro aqui, abrindo mais os caminhos, e cada um fala um pedacinho, a gente vai crescendo internamente, né, com essa beleza que é o Evangelho, Jesus. Vai em frente, então, Cris. Ok, a Ana disse, né, caiu para ela, não, aquilo ali é o presente que ela dá para a gente, a forma que ela traz esse Evangelho, o prazer que ela tem de ajudar a gente a entender um pouquinho mais de João, é um bálsamo para a gente. Então, foi um prazer imenso estar com ela esse tempo todo, porque ela ensina para a gente, aqui é por aqui, gente, João é por aqui, ele é que é o cara mesmo. E o Valdo acabou de falar que a gente vai agora olhar para aquela coisa mais não sai da teoria e cair para a prática. E eu sou uma pessoa mais prática mesmo, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero a estratégia. Eu sou a papa estratégia, né? Eu quero saber como que eu posso fazer para chegar lá. E o Espiritismo, para mim, ele é essa lanterna que me aponta caminhos, que clareia a minha jornada. Hoje eu me sinto muito mais próxima das minhas ferramentas que estão aí disponíveis para todos nós e que eu antes não enxergava. Então, esse curso, esses anos que a gente passou junto estudando, foi a minha lanterna. E essas pessoas que estão aqui continuam iluminando o meu caminho assim de uma maneira sem preço. Né? Então, eu fiquei com uma escolha que não poderia ser outra, porque é aquela que meu coração pede, que é para falar de curas e milagres. Quando a gente fala de curas e milagres, é uma coisa tão distante da gente, porque tudo que é milagroso, tudo que é extraordinário, é bem longe de mim, bem longe da minha realidade, porque eu sou uma pessoa que cheia de defeito, cheia de vontade de fazer as coisas certas, mas eu continuo caindo, eu continuo tentando, mas ainda não estou lapidada. Eu vou gastar muitos milhões de reencarnações para melhorar um pouquinho, mas eu estou tentando, né? Mas aquele extraordinário, aquela coisa bela do milagre, parece que é longe da gente. Mas aí, quando você entra no Espiritismo e você tem a oportunidade de entender os fenômenos do universo, né? O que é energia, o que é poder de atração, o que é comunicação entre dois mundos, você vai entendendo que não é tão milagroso assim. É simplesmente uma dificuldade que a gente tem de entender o que é. Mas quanto mais a gente entende, mais fica fácil de perceber que nós, essa sementezinha criada simples e ignorante, pode, quando a lanterna está apontando e a gente está caminhando e aprendendo e estudando, pode deixar de ser tão ignorante e aprender um pouquinho mais, e esse milagre, essa coisa extraordinária, acaba ficando mais perto da gente. Ele fica mais possível. Você fala, será? Será que é esse que é o caminho? Será que esse que é o convite? Se eu sou essa centelha divina, essa sementinha simples e ignorante, criada por Deus, cheia de potencial, quem sabe se eu investir nisso, eu consigo caminhar e enxergar melhor. E o legal do Espiritismo é que você vai vendo, e a hora que você vê, abrir uma janelinha aqui, outra ali, não dá mais para fechar. E aí é o compromisso que aparece. Quando você está ignorante, você não tem nem ideia do porquê que as coisas acontecem, você até que vai, né? Porque Deus protege os ignorantes. Mas quando você vai aprendendo, a boa notícia é que você aprende. Mas a notícia que é boa também, mas que parece que não é tão boa, é que agora a responsabilidade é maior. Você tem que show up, você tem que se mostrar para a tarefa que você está aprendendo que ela existe, né? Então, uma das ferramentas que eu busco, que o Espiritismo me oferece, é essa ferramenta do estudar. Quando você estuda, quando você aprende, você amplia seus horizontes, você reflete
e você vai mudando e entendendo melhor. Então, o que é milagre, o que é cura, não é tão assim. Fica mais perto de mim. Então, quem sabe, essa cura é possível na minha vida, das pessoas com quem eu participo. Então, a cura é para agora, não é uma cura para o santo dos anos para trás, nem para o futuro. A cura é para agora. Nessa hora de Covid, a gente está precisando dessa cura. Aí a gente vai falar de a gente estudou várias curas, né, de Jesus. Uma cura famosa que a gente estudou foi a cura da mulher que sangrava. E ela era uma pessoa como nós, com seus defeitos, com suas dificuldades, provavelmente já tinha tentado tudo para se livrar daquele transtorno de sangrar e ficar com uma saúde muito ruim. E ela, no meio daquele povo, ela provavelmente pensou e visualizou esse encontro. Jesus vai passar por aqui amanhã. Eu vou me posicionar, vou sentar num lugar, vou preparar o meu roteiro, como a Ana falou, né? E quando ele passar, eu vou me curar. O que essa mulher tinha que a gente às vezes a gente tem, mas não usa, é aquela vontade de se curar. A fé dela era tão grande, a vontade, o desejo era tão grande, e ela era um ser como nós, aprendendo na jornada encarnatória como nós. Mas ela tinha esse desejo, essa vontade. Quando ela toca nas vestes de Jesus, ele diz: uma virtude saiu de mim. E ela vai agradecer a ele, ele fala: não, foi você que se curou. Outra vez, se Jesus fala para a gente, você pode se curar se você tiver fé, homens de má fé, homens de pouca fé, tenham mais fé. Então, a gente conhece mais que essa ferramenta do estudo, a gente usa essa ferramenta de a vontade, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais vontade você tem. Então, é o Espiritismo ensinando para a gente mais uma vez que tudo é possível. Uma outra cura que a gente vai falar dela é a cura daquela pessoa que estava muda, mas era uma mudez que não era de nascença, era uma mudez temporária que aconteceu e não se sabia por quê. E na história, quando a gente lê e entra mais em detalhes, percebe-se que era uma questão de estar sendo dominado por uma intervenção de um outro espírito, uma forma de uma obsessão. E a forma como Jesus trabalha isso é através da manipulação dos fluidos puros que ele tinha diante dessa pessoa e liberar os dispersivos que a gente vem aprendendo para trabalhar o campo interno e externo, porque a gente sabe que isso vai atingir a parte celular do físico da pessoa e a parte do duplo etérico, da parte do perispírito dessa pessoa, quando o poder é utilizado de forma adequada e apropriada, como Jesus, o nosso mestre maior, tem esse potencial, né, espiritismo de fluido tão puro que basta ele soprar, basta ele pensar, basta ele se entregar em espírito para essas pessoas que ele conseguia curar. Uma outra cura que a gente vê é a cura da filha de Jairo, que ela está lá longe e vem uma pessoa aqui e fala: minha filha está morta. Ele fala: se aquietem, ela não está morta, ela está dormida, adormecida, né? E Jesus nem lá vai. Daqui ele faz essa conexão e fala: vai, que ela está lá para você. Ela vai despertar para você. Então, querendo dizer que você, às vezes, nem precisa estar na presença de alguém. O desejar para o outro, esse poder que a gente tem de influenciar nas energias do universo que te envolve, da energia que te conecta com o outro, ela tem um poder de cura. Essa é a cura que a gente está falando da utilização do potencial fluídico que transfere de um lugar para outro, que não tem espaço, né? Não tem o limite de espaço. Uma outra cura que a gente vai falar, que a gente estudou também, é a cura do cego de nascença.
E eles falavam, não vai conseguir, né? Porque já nasceu assim, não tem muito por onde. E por que a gente chama isso da cura moral? Não é que a pessoa fez alguma coisa e nem que os pais deles fizeram alguma coisa. Eles veio com aquela cegueira para passar algum obstáculo, para vencer alguma má inclinação que existia dentro dele. Mas, quando a gente faz escolhas adequadas e a gente aprende com os ensinamentos de Jesus, a gente, às vezes, ganha moratórias, a gente dá um passinho mais para frente. Então, quando a gente investe mais, às vezes você é presenteado com alguma coisa que você não estava nem esperando. Aquela coisa de catch doing good. Às vezes você vai fazendo bem, você não precisa preocupar se alguém está olhando. Mas se você for merecedor pelos seus esforços, porque é assim que a gente conhece o espírita, aquela pessoa que está sempre trabalhando, correndo atrás, tentando melhorar, se melhorar, você pode receber um presente extra nessa vida. Então, vale a pena a gente investir nisso. E então, para mim, essas são as duas ferramentas que eu gosto muito de pensar nelas, que é a ferramenta do estudo e a ferramenta do pensamento, o poder do pensamento. Tudo que você pensa, você cria. Você cria pensamentos do bem para o outro, você cria pensamentos do bem para você. Então, isso tudo reflete no ambiente onde você está e reflete nas pessoas que passam pelo seu caminho. E aí, tudo caminha para mais, para melhor, é sempre para acrescentar um ao outro. Mas a minha maior ferramenta, que eu enxergo essa ferramenta em tudo que eu vejo hoje. Eu demorei esses anos, todos 7 anos de trabalho, agora a ficha caiu e eu enxergo perfeitamente o valor dessa ferramenta na minha vida, que é o magnetismo. É até difícil para mim, porque eu não consigo mais olhar para as coisas e não enxergar o valor do magnetismo, enxergar o poder que tenho nas minhas mãos. Quando eu falo nas minhas mãos, literalmente nas minhas mãos, a energia que saindo de mim, que pode tocar o outro e pode curar. Talvez eu ainda não esteja pronta para fazer uma cura real, no sentido de curar um câncer, de curar uma ferida, porque eu tenho que caminhar muito para chegar nos pés, né? Vou gastar uma vida inteira para lá. Mas eu hoje já consigo curar a solidão de alguém, eu já consigo curar a angústia de alguém com um olhar, com um toque, com um escutar. E nesse momento que eu escuto, que eu toco, que eu falo, e que eu envio as minhas energias pensando com vontade e fé, com vontade de chegar, com vontade de levar o bem para essa pessoa, esse pensamento criado, esse campo magnético que eu crio, chega naquela pessoa. E a gente sabe que a gente tem esse poder, a gente tem estudado isso muito no magnetismo. Então a gente aprende que o magnetismo está aqui para nós, para a gente poder usar o tempo todo. E a gente às vezes esquece desse poder. A gente sabe do poder da oração, mas às vezes deixa para depois. Aí eu oro depois, a hora que eu estou cansado já não dá mais, já deu, não orei, não fiz o que eu precisava fazer pelo outro. Então, o poder do magnetismo, a força de vontade de querer curar, curar no sentido puro da palavra, curar naquilo que me é permitido fazer. Eu só posso ir até onde eu tenho capacidade de ir, mas os espíritos que me ajudam, Jesus no comando, Deus vigiando todo esse trabalho, ele vai potencializar tudo que eu puser. A minha parte do encarnado, do meu fluido vital, de quem está aqui vivendo, potencializado pelo suporte deles todos, faz a diferença. Então, o meu convite aqui é que a gente não esqueça que o pensamento tem um poder enorme. Pensar o bem, desejar o bem, sentir seu coração abrir para o outro, é um potencial enorme para a gente caminhar. E estudar magnetismo é tudo que eu quero. E, então, se eu conseguir colocar em você uma curiosidade para ler um pouquinho mais, para estudar um pouquinho mais do poder que você tem nas suas mãos, eu me dou por satisfeita. Obrigada, gente. Agora quem vai falar
É a Natasha. Deliciosas histórias para vocês. Oi, pessoal. Bom, então, minha vez. Eu vou conversar hoje com você sobre as parábolas. Eu vou usar bastante do nosso tempo, 99%, falando de uma parábola hoje, porque eu acredito que é gostoso da gente passar esse tempo juntos. Mas eu gostaria de fazer explorar três aspectos. Primeiro, Jesus como maior educador. Não há maneira de tocar corações se não for através do lúdico, da história. Não somente a gente consegue levar uma história para qualquer idade, qualquer entendimento, como também através da história com o adulto, a gente pode acessar a criança, que todos nós temos, independente da nossa idade física, onde boa parte dos nossos sentimentos mais característicos de quem somos está presente com a nossa criança. Então, gostaria também de abordar, enquanto nessa passagem, que não vai ser uma parábola, por sinal, o aspecto temporal e simbólico das parábolas, que não necessariamente precisam estar completamente em forma de parábola, mas que podem estar nas passagens em que Jesus trata também com o mesmo livro, Novo Testamento. Então, vamos juntos? Então tá. Então, a parábola de hoje vai ser Jesus e a mulher samaritana. Eu vou ler, eu vou tentar comentar à medida que eu vou lendo, mas talvez eu volte um pouco, tá? Eu peço paciência de vocês, eu quero fazer da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Assim, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Jesus vai numa viagem bem longa aqui, da Judéia para a Galileia. Existiam várias maneiras de ir. No entanto, Jesus decidiu passar pela... Esse aqui é meu comentário, tá? Quando eu olho para vocês, eu não estou lendo. Ele decidiu passar por uma região montanhosa que cruzava com a Samaria. A gente vai entender mais ou menos por que Jesus fez essa decisão. Era necessário ele passar pela Samaria, por causa do caminho que ele escolheu. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo ao lugar que Jacó deu a José, o seu filho. E aí, nesse lugar, estava ali a fonte de Jacó. Então, a região da Samaria ali, essa cidade, era uma cidade de deserto mesmo. Então, Jesus passou bastante tempo com os outros discípulos andando no deserto, né? Um calorzão, aquela dificuldade, você consegue imaginar. Aí, continuando, desse modo, Jesus, cansado da jornada, e aqui ele tem uma notinha assim, cansado, né, exausto, aqui da tradução do Haroldo, tem várias outras coisinhas que a gente pode dizer, cansado, exausto, fatigado, por causa do trabalho. Estava sentado pertinho da fonte de Jacó, onde deu o nome daquela, né, muito importante para essa área. Lógico, num deserto, né, onde tem um poço, né, onde tem uma fonte, todo mundo quer estar lá. Desse modo, Jesus foi perto da fonte. Era quase a 6ª, que basicamente eles contam um tempo muito diferente, mas é como se fosse meio-dia. Eles contavam diferente a gente. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Então, uma mulher samaritana vem com... Essa era uma atividade das mulheres na época. Elas vinham buscar água. Então, ela estava lá buscando água no poço. Jesus lhe disse, dai-me de beber. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Então, os discípulos de Jesus foram para a cidade buscar comida. Quando essa mulher samaritana chegou e falou assim, como
tu, sendo judeu, pedes a beber a mim, que sou samaritana? Aqui ela mostra realmente como era a situação no momento. Existia uma rixa entre as 12 tribos, 10 ao norte e 2 ao sul, a da Samaria. Os judeus Jerusalém e a Samaria eram inimigos na época. Existem vários, a gente não tem tempo aqui para explorar, mas eu quero só deixar aqui. Pois os judeus, ela diz, continua, pois os judeus não se associam com os samaritanos. Certo. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias a ele. Desculpa. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela diz. Jesus fala, bom, se você soubesse quem sou eu, né? Se você soubesse quem está pedindo, né? Enfim, acho que essa passagem é bem clara, né? Ela diz, Senhor, nem tens vasilha, e o poço é profundo. Portanto, de onde tem as água viva? O que você está falando? Você não tem nenhum negócio para pegar água aqui? O que você está falando de água viva? Ela meio que fala, o que é esse judeu aí falando? Porventura, por acaso, tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Parece que ela ficou, né? Em resposta, Jesus disse, todo aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher diz para ele, Senhor, dar-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar a água, eu tinha que caminhar até lá. Então me dá essa água de fonte que nunca vai secar, para que eu não tenha mais que estar sempre aqui buscando essa água. Ele diz, vai, chama o teu varão. Varão aqui é marido. E o Haroldo decidiu usar essa outra palavra, também tem outras razões que nós exploramos na nossa classe. E vem aqui, chama o teu marido, o teu varão, e vem aqui. E a mulher responde, eu não tenho varão. Jesus lhe disse, disseste bem, não tenho varão, pois tivesse 5 varões e o que agora tens não é teu varão. Nisto, disseste a verdade. Essa parte da mensagem é muito confusa mesmo, porque você, quando tinha marido, né, e mesmo o varão, por que ele tá falando de 5 maridos? O que tem a ver, né? E a Samaria foi ocupada por 6 diferentes culturas. E nessas 6 diferentes culturas, 5 com aquela sexta, né? 5 varões você já teve, e esse último, que é o sexto, não é seu verdadeiro. Aquele marido que você tem fidelidade. Então, aqui, a questão do casamento tem a ver com a fidelidade que tem a ver com a fé. E aí, a fé que tem a ver com o fato de todas as culturas que ocuparam a Samaria não eram monoteístas, não acreditavam num Deus único, elas tinham várias práticas e o mais importante de tudo é que elas tinham muito culto no exterior. Automaticamente, ela percebe com quem ela está falando, exatamente nesse momento, e mais uma vez, eu vou ter que resumir um pouquinho por causa do tempo, mais uma vez ela traz a questão do monte, aonde a gente adora nesse monte, Jerusalém, e aqui na Samaria a gente adora nesse monte. E aí Jesus, mais uma vez, vem a hora, e para a gente terminar, não vou terminar a parábola, infelizmente, mas vou terminar a nossa discussão. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, e em espírito, e em verdade, pois também o Pai busca, assim, o que adoram, os que assim adoram. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito
Aí ela reconhece: sei que vem o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu o que te fala. Nesse momento, chegaram os discípulos. Então, basicamente, para eu conseguir fazer um wrap around, because my time is up. Jesus é o esposo da humanidade. E essa passagem vem nos trazer a oportunidade de buscar água infinita. Essa água infinita que não é as nossas preocupações diárias. Nós estamos atravessando um deserto da encarnação. Encarnar é sentir dor. Desde o momento que a gente nasceu, a gente sente dor. A gente nasce gritando, né? Então, faz parte. E nós precisamos. Quando os discípulos chegaram e ofereceram comida para Jesus, Jesus já disse: a comida que eu tenho, que eu preciso, é uma comida que mais para frente vocês vão entender. E é isso que Jesus traz para nós, é isso que Jesus é em todas as nossas vidas. É essa fonte infinita. E nesse momento de crise, é muito oportuno resgatar a fé. Pois tem um momento ali que a gente não chegou a ler, mas que fala que vai haver um momento na Terra em que não importa qual montanha você tá, você vai sentir sozinho. E eu sinto a sensação de que esse momento pode ser agora, em que a situação tá tão difícil, tantas coisas têm acontecido, e é tão natural a todos nós sentir órfão. Mas a gente não é órfão, a gente é filho. E tá na hora da gente receber a paternidade, e essa paternidade é água infinita. Obrigada, gente. E agora... Perfeito. Obrigado, Natasha. Nossa, ficamos assim sensibilizados, porque essa realmente é uma parábola, né? Uma passagem assim chave, porque a parábola essas chaves que a gente precisa com maturidade do espírito para começar a entender. E graças aí à doutrina espírita a gente tem tanto material que vem, né? Tanto espírito bondoso que vem esclarecer isso para a gente. E conforme a gente, naquele tempo, a gente estava na nossa infância espiritual, a gente hoje já tem oportunidade de estar mais crescidismo. Muitíssimo obrigado. A gente passa, então, na continuidade aqui, agora a gente faz, né? A gente falando de doutrina espírita, a gente vai passar para a Márcia falar para a gente um pouquinho, como o nosso tempo é curto, né? A ideia é que a gente faça mais esses lives no futuro, a gente cria um programa e que vocês fiquem convidados. Eu vou passar para a Márcia para falar, então, da doutrina espírita e dessa conexão toda com o Evangelho, com Jesus. Obrigada, Val. Minha contribuição é sobre como aplicar o Evangelho à luz da doutrina, a terceira revelação. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, do Chico Xavier, nos disse, como Valdo citou, que Jesus é a porta e Kardec a chave, ou seja, a doutrina espírita é a chave para compreendermos a mensagem de Jesus. Mas por que queremos compreender a mensagem do Cristo? Na conclusão do Livro dos Espíritos, encontramos que quem compreende a doutrina como algo além de fenômenos curiosos, encontraremos 3 efeitos. O primeiro é que a doutrina espírita tem a grande responsabilidade de restaurar o sentido religioso da vida. É aquela que as pessoas procuram a doutrina pelo amor ou pela dor. Eles vêm buscar o sentido da religiosidade. O segundo efeito nos auxilia a ter resignação diante das vicissitudes da vida. É aquele exercício do seja feita a vossa vontade. É quando precisamos de coragem para superar nossas dores e consciência para pararmos de reclamar. Deus está no comando, confiemos. O terceiro efeito é que a doutrina estimula a indulgência para com os defeitos alheios. Nos transmite a certeza de que o amor vai sempre dominar sobre o orgulho e o egoísmo, indicando o amor como a síntese da mensagem divinal do Evangelho de Jesus. Muito bem. O que é, então, ser espírita?
Se entendermos que ser espírita é saber-se espírito, não é preciso dizer mais nada. Guardem isso. Ser espírita é saber-se espírito. Precisamos despertar para essa condição de que somos espíritos eternos, imortais. Fica mais fácil a gente aceitar a morte quando nos reconhecermos como espíritos imortais, que ninguém morre, que nada se extingue, nada se acaba, nada perece, tudo continua a existir. Portanto, o espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar, porque somos parceiros de Deus. Temos responsabilidade moral perante a vida, perante o universo. O lema da doutrina que todos sabem é que fora da caridade não há salvação. Mas salvação não é apenas um prêmio, é a nossa saúde espiritual. É o êxito do nosso conteúdo espiritual, da consciência que desperta. E a doutrina no contexto atual, o que ela pode fazer para nós nesse momento que estamos atravessando? Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Amigos, todos temos instalados no nosso cérebro o chip do discernimento. Todos sabemos o que é certo e o que é errado. Guardem isso, o chip do discernimento. Que escolhas que estamos fazendo? Será que estamos nos transformando? Nós deveríamos ser mais gratos pelo privilégio de viver a vida presente, de lembrarmos que esse momento é uma fração da nossa eternidade, que o tempo agora é de darmos o testemunho, ou como nos disse Jesus, pegue sua cruz e segue-me. Por tudo isso é que precisamos estudar sempre, como as meninas disseram, estudar os momentos da história de Jesus que nos fazem reviver a história, sentirmos a presença do Mestre Jesus dentro de nós, aprendermos para podermos exemplificar o que ele nos ensinou, mas sem esquecer que somos os protagonistas das nossas vidas, somos responsáveis por nossa vida. Não podemos passar o que depende de nós para terceiros. Ninguém muda porque o outro está pedindo. Ninguém se torna espírita porque você acha que é o certo. Temos que acreditar que todos somos suficientes. Se você não tiver fé em si mesmo, você não terá fé em Deus. Lembra que Jesus nos informou? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que não acreditamos nisso? Como podemos, então, descobrir nossa suficiência? Somente fazendo aquela viagem interior, que depende exclusivamente de nós. Enquanto não nos encorajarmos para esse grande empreendimento e conservarmos o vício de nos compararmos com os outros, incidiremos sim na presunção de que somos insuficientes. Comecemos hoje. Hoje é o dia, hoje é a nossa grande oportunidade. Hoje é o tempo que nos pertence. Lembra que um sábio já nos disse? Conhece-te a ti mesmo. Façamos essa viagem interior, que é uma proposta de reeducação dos relacionamentos conosco e com aqueles que estão perto de nós. Quem é você? Qual a sua natureza? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo para sair daqui melhor do que chegou e da terra irá deixá-la melhor do que encontrou? Para onde vamos? Lembra o que Santo Agostinho disse que ele fazia no fim do dia, que ele interrogava a consciência, passava em revista tudo que ele fizera, perguntava para ele mesmo se não faltara com algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar dele? Façamos isso. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz o adverte dizendo: quem quer buscar a luz tem que trazer o combustível. Qual combustível que temos? A doutrina é o combustível que estou buscando? A resposta cada um tem que encontrar.
mas é certo que precisamos ajudar os trabalhadores da luz e do bem, que são infatigáveis, estão sempre junto de nós, acreditem nisso. Por exemplo, incentivando a prática da oração, da vigilância, quando estamos nos habilitando a transformar-nos em verdadeiros colaboradores do Criador. É a grande opção de começarmos a acumular o combustível de que fala o Espírito. Daí vem a pergunta: quantas pandemias ainda serão necessárias para começarmos nossa transformação? Sabemos que o Covid se conecta com frequências baixas, que melhorando nossas vibrações, aumentamos nossa imunidade. Vale lembrar e citar aqui aquela frase do Chico Xavier: ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. De novo, ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo, e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Pois então, a grande estratégia, o grande remédio está dentro de cada um de nós. Vamos fortalecer nossa imunidade com ânimo, coragem, consciência, alimentação adequada também. Evitemos os excesso de bebida, de conversa negativa. Vamos otimizar o nosso tempo. Perguntemos sempre se já nos livramos do egoísmo, do orgulho, daquela vaidade presunçosa nos ambientes que frequentamos. E perguntemos para nós mesmos: qual é o recado dessa pandemia? Para mim, a maior epidemia, a mais perigosa, difícil e triste, é a falta de amor uns pelos outros, a falta de compreensão, de solidariedade. É o exercício do autodescobrimento, é que é um grande teste para sabermos tudo o que aprendemos como cristãos. Será que passaremos nessa prova? Muito bem. Superaremos nossas provas quando tivermos a disciplina de ler, reler, de estudarmos a codificação de Kardec. As ferramentas mais importantes são esses 5 livros fundamentais, o Pentateuco, que vai aparecer para vocês. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina e considerado o livro central da codificação. O Evangelho, segundo o Espiritismo, contém a essência do ensino moral de Jesus, é aquele roteiro que foi traçado há 2000 anos. No Livro dos Médiuns, Kardec explica todos os gêneros de manifestações com os espíritos. É um complemento, e um complemento desse necessário aprendizado, recomenda-se a leitura da coleção André Luiz, que na prática constitui todo um estudo da mediunidade, são 13 livros. O Céu e o Inferno explica a justiça de Deus à luz da doutrina, as teorias a respeito da vida após a morte e as condições dos espíritos após a morte. Por último, o livro A Gênese. Ele aborda a criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito. Portanto, amigos, sigamos estudando. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, porém a instrução sem amor não transforma, não muda. A instrução sem amor não transforma, não muda. Fica aqui o convite. Capacite-se, somos eternos aprendizes. Vem estudar com a gente, vamos juntos encontrar o Cristo que vive em nós. Obrigada. Agora vamos falar com a Leia, né? Vocês conseguem me ver agora e ouvir? Sim. Ok. Bom, o tema que me coube é a moral e a ética. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema ele se encontra na quinta obra que nós estudamos, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é o quinto livro. E uma coisa que sempre me trouxe assim, um certo questionamento era essa confusão que às vezes existe tanto no mundo corporativo, como às vezes em conversas sociais, da palavra ética, dessa pequena confusão que às vezes se faz com a questão da palavra e do sentido também do que é moral. Então, nós vamos tratar desse assunto.
A moral, pela filosofia, ela é um conjunto de valores individuais e coletivos norteadores das relações sociais e da conduta humana. Isso é o que a filosofia nos traz. Com relação à doutrina espírita, moral é a regra do bem proceder. E ele é fazer a distinção entre o bem e o mal, que já foi falado também pelas nossas amigas aí anteriormente. E a moral é um valor universal, ela é inerente ao homem, independente do meio social onde ele convive. Agora, quanto à ética, pela filosofia, a ética é responsável pela investigação dos princípios que mostram, que disciplinam ou orientam o comportamento humano. Então, se nós fizermos uma comparação entre moral e ética, nós temos a moral como os valores que devem fundamentar o comportamento coletivo e individual, e a ética cuidando da aplicabilidade desses valores morais por meio aí de normas, de regras que regem as ações humanas. Então, nós teríamos com a moral as leis divinas e com a ética as leis humanas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos na questão 629, que definição se pode dar da moral? E a resposta deles é: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, e funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E aí nós vamos observar que todas as obras da codificação, 5 obras da codificação, que a Márcia acabou de mencionar, todas elas, a questão moral permeia em absolutamente todas elas. No Livro dos Médiuns, por exemplo, nós temos na segunda parte, no capítulo 20, a influência moral do médium. Na obra Céu e Inferno, toda ela traz aspectos morais. Depois, na obra, no livro A Gênese, nós temos no capítulo 18, no item 16, uma frase de Kardec que diz o seguinte: somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões. Só ele, o progresso moral, pode reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. Ok, nós achamos para o último, para falar um pouco mais sobre a questão da moral, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o seguinte, no livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais. E essas leis morais compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Kardec, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer o objetivo dessa obra, do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: nós podemos dividir os evangelhos em 5 partes. Uma delas é os atos comuns da vida do Cristo. A segunda seria os milagres. A terceira, as predições. E a quarta, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E a quinta é o ensino moral. E Kardec diz o seguinte: as 4 primeiras, que é tratada em outros evangelhos, elas são questionáveis, elas são motivos elas geram controvérsias, mas o ensino moral, esse não é inquestionável. E por isso o ensino moral vai ser o objeto de estudo de toda a apresentação de tudo dos capítulos que contém o Evangelho segundo o Espiritismo. E baseado nisso e seguindo esse roteiro que está sendo falado pelas pessoas que falaram anteriormente, já que nós temos esse roteiro infalível, como é que nós podemos entender e usar para a nossa vida, para todos os momentos, não só para esse que nós vivemos agora, mas absolutamente para todos os momentos, esse roteiro, essa introspecção e essa nossa postura com relação à vida, com relação a essa encarnação que nós estamos vivendo. Então, nós poderíamos, porque, como Kardec disse, que os assuntos
do Evangelho segundo o Espiritismo, eles seguem uma natureza que traz uma consequência lógica, eu particularmente entendo para as minhas reflexões, para os estudos, e por isso eu quero compartilhar com vocês algumas divisões dessa obra. A primeira delas, que é a base, que é o alicerce, que é o fundamento, que é o que nos traz todo como é que se diz, a nossa fundação, nós vamos encontrá-la nos 4 primeiros capítulos da obra. E que são esses 4 capítulos? Não vim destruir a lei, meu filho, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a base, e essa base ela se liga também ao Antigo Testamento. Bom, para que nós possamos fazer esse roteiro individual, essa introspecção, esse crescimento interno, nós vamos ter inicialmente capítulos que nos trazem a libertação individual. E eles estão aonde? Eles estão do capítulo 5 ao capítulo 10, que onde estão as 5 bem-aventuranças. Só um minutinho, não sei se tem alguma mensagem. Não. Alguma mensagem pertinente à fala, por isso que eu fiz uma interrupção. Então, a libertação individual, retornando, ela está contida em 5 capítulos, que vai do capítulo 5 ao capítulo 10, tá? 6 capítulos. Que nós temos as bem-aventuranças e o Cristo Consolador, tá? Mas para que nós possamos ter auxílio disso, o que Kardec nos trouxe nessa colocação natural da estrutura da obra? Ele nos trouxe ferramentas para que a gente pudesse seguir esses processos. E essa ferramenta, nós vamos encontrá-las do capítulo 11 ao capítulo 17, onde nós vamos... Eu não vou citar os capítulos em si, os títulos, eu vou apenas mencionar 3 que são extremamente importantes, que é amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos e sede perfeitos. Então, nesses capítulos de 11 a 17, nós vamos encontrar ferramentas que nos apoiam nesse processo de reforma interior, que foi a nossa libertação individual. Mas nós somos seres gregários, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos aqui junto coletivamente. Então, para que nós possamos prosseguir nessa jornada, nós temos também a libertação coletiva, que é nós junto aos que nos são próximos. E aí nós teremos do capítulo 18 até o capítulo 26 uma série de conteúdo que deve ser lido e relido e pensado, e eu posso mencionar alguns deles, muitos chamados, poucos escolhidos, os trabalhadores da última hora, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? E finalizando, então, essa análise da estrutura dessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a redenção final, que é a nossa libertação final. Qual é essa libertação final? É a reunião do homem, ou dos homens, com Deus. E aonde é que nós encontramos os elementos para poder termos essa redenção final? No Pedi Obtereis e na coletânea de preces que consta no capítulo 28, que é nada mais, essa coletânea de preces vai nos trazer toda o que for a doutrina espírita, tudo o que foi estudado no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o que vai nos ajudar, como nós estamos falando de prece, nós estamos falando do quê? Do que a Cristiane mencionou anteriormente. Nós estamos falando da nossa conexão, da força do nosso pensamento, da nossa união, da nossa comunhão com o divino. E nós temos todos esses processos para nos auxiliando. Toda essa jornada, todo esse roteiro
que é infalível. E dentro do momento que nós estamos atravessando e complementando o que foi dito anteriormente, eu vou me permitir ler um trecho, que é dois parágrafos que estão na obra Coragem, que é de Espíritos Diversos, mas esses parágrafos que eu vou fazer a leitura, ele é do capítulo 42, que o título é Passo de Luz, e, claro, é de autoria de Emmanuel. E diz o seguinte: nessas horas, quando a sonda se nos estende à vida, em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência, da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti, mesmo que esse acréscimo de bondade, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo da misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida, que a misericórdia divina é infinita, e eu deixo aqui, quer dizer, com esse amor, com essa predisposição de nos colocarmos, auxiliar a quem quer que seja, que esteja próximo a nós, que nos ouça, que nós possamos escutar, que nós possamos dar nossos ouvidos e silenciar se for necessário, mas que todos nós estamos envolvidos na providência divina, nesse fluido universal que nos une absolutamente todos em humanidade. E assim eu concluo a minha fala. Bom, eu vou aproveitar então, já que é quem faz ao vivo aqui, né? Vamos ver. A ideia é que depois que a gente faz essas apresentações, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, que põe aí no chat para a gente poder abrir uma discussão. E esse convite vai continuar para a gente poder estar junto, para a gente revisitar essas coisas que tocam os nossos corações. E se a gente conseguir fazer essa proposta para que as outras pessoas possam ter esse gostinho que a gente teve durante esses anos todos, e a bênção que é esse estudo, a gente vai ficar muito feliz de poder continuar isso de qualquer forma que a gente possa, né? Esse aqui é só o primeiro dominó que a gente põe e vê aonde cai, né? Então, essa aqui é a proposta. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente vai ficar aqui esperando um pouquinho. Fala, Valdo. Agora. Agora a gente ouve. Perdão, me desculpem aqui, foi falha aqui de equipamento. Então, obrigado, Cristiane. Nós estamos vendo aí que tem vários amigos aí participando, colocando comentários. Enquanto se alguém tiver alguma coisa que a gente possa ajudar nesse momento, senão pode ser depois também, deixa aí, a gente responde no chat. Mas a gente, como vocês viram aqui, nós vamos partir para a conclusão do nosso trabalho, né? Acho que a gente conseguiu fazer o timing de bom tamanho. O Ito está levantando a mão, ó. O Ito está levantando a mão, quer falar? Eu queria. Primeiro, eu queria parabenizar vocês. Sério mesmo, o estudo, isso a gente vê que esse tempo trouxe transformações na vida de vocês. E é visível. E teve momentos aqui que eu fiquei bem emocionado. Não vou mentir. Fico feliz de ver a Ana falando, Ana com a cara dela, e ela veio quietinha e me deu uma mensagem maravilhosa aqui pra gente. Então, parabéns mesmo. A Márcia também, super. Mas se vocês puderem falar, assim, algo, né, mais pessoal, quem quiser falar, né? Estudando isso, qual foi o principal assim, uma coisa que vocês notaram, o principal que mudou na vida de vocês? Como vocês veem a doutrina, o próprio Cristo, vamos botar assim, né? Fiquei curioso. Levantar a mão.
para mim, essa foi a pedra do caminho que me fez assim acordar. Eu cheguei para o espiritismo assim mais sistematicamente para esse curso. O Valdo foi aquela pessoa, foi aquele que convidou, que fez o convite que a gente não podia recusar. E cada semana tá ali, a minha jornada, eu não estaria aqui hoje se não fosse esse convite do Valdo. Foi a minha lanterna, foi o meu holofote, poder caminhar. E agora que esse curso vai chegando ao fim, ele não vai chegar ao fim nunca, que eu não desfaço aquele grupo de WhatsApp por nada, e essa nossa conexão não se perde. Eu sinto que eu agora faço essa transição para o grupo da Sabrina, mas eu tenho uma base tão sólida para passar desse espiritismo para o magnetismo, que eu fico assim, senão eu não estaria na jornada que eu estou. Então, é assim, essas meninas essa Natasha, que quando crescer eu quero ser igual ela, sabe? Para contar a história desse jeito gostoso. A Márcia, para fazer essa coisa de professora, que tem a didática para a coisa acontecer. E a Leia vem e põe tudo ali cronometrado para encaixar bem bonito. Aí vem a Ana e dá esse quebra na gente. Não tem jeito, é muito bom. Recomendo essa terapia de anos deliciosa para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a você, Cristiane. Eu concordo com a Cris. Eu acho que esse estudo, acho não, tenho certeza que esse estudo transformou a minha vida muito, me trouxe muita alegria, me trouxe muita confiança e confidência, de ser confidente na caminhada, de saber que nós não estamos sozinhos, que cada um de nós é um grande apoio, e foi o que a gente viveu nesses anos todos e vai continuar vivendo, como a Cris falou, a gente não vai desfazer. Quem quiser se juntar nesse grupo gostoso que a gente tem agora, então, que a gente descobriu a ferramenta online, qualquer coisa, a Natasha está em Nova York, a Leia está lá embaixo no sul da Flórida, e a gente está reunido porque não há barreiras quando os corações se amam. E eu acho que isso foi o que a gente desenvolveu nesses anos todos, foi aprender com Jesus o quanto é bom amar. E é isso que a gente faz. Eu vou compartilhar um pouquinho também. Como vocês podem ver que eu me emociono fácil. Mas não é tão fácil assim. Porque eu estava perdida e eu encontrei o pai, eu voltei para casa do pai através do nosso curso. Eu peguei a herança mais cedo, eu fui passear, eu fui festar, e quando eu cheguei, eu tinha dúvidas, que eu tinha vergonha de perguntar para qualquer pessoa, eu não sabia quem era Jesus, eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu não aceitava a parte de Jesus no espiritismo, eu não entendia, eu gostava das outras partes. E eu tive a coragem de perguntar para o Valdo muitas vezes, mas por que Jesus é o governador do planeta? A gente lia as coisas e eu perguntava e ele respondia com calma. E ele falava assim, não, mas olha, foi interessante essa tua pergunta. Em vez dele simplesmente falar assim, que horror você falar uma coisa dessa. E realmente agora, assim, depois de tantos anos, eu vejo que, uau, eu tinha tanto para aprender, mas o pai não falou para mim, vai embora daqui, você pegou sua herança. Ele falou para mim, vem aqui que eu vou te fazer uma festa. Eu vou matar o bezerro para você. E é assim que eu me sinto cada vez muito, muito feliz. Muito obrigada por todos que estão aqui presentes e que esse momento que a gente compartilhou seja um convite para todo mundo virar família juntos, em Jesus. E que show, porque eu vou colocar uma coisa, vou começar a colocar alguns comentários aqui do pessoal. Então, a Cláudia e a Regina, né, dizendo, muito bom ouvir vozes que vêm do coração. E foi justamente o que eu senti mesmo. Vocês estavam falando da experiência pessoal de cada um, né, e dessa vivência de Jesus, né, assim, trazendo
Bem rapidinho, deixa eu só colocar uma da Adriana aqui, ó. Márcia, Natasha, Léa, Ana, Crisivaldo. Fenomenal. Obrigado pela apresentação feita com tanto cuidado e carinho. Cada um tocou um coração de um jeito diferente. Gratidão. Aí aqui também, olha lá, a Ivete colocou, por favor, continue com essas lives. Não é só maravilhoso. A gente tem... Eu vi mais ver vocês e matar a saudade, emocionante. Eu acho que a Cláudia tem vocês, né? A gente tem um fechamento disso tudo, que a gente, os próximos 5, 10 minutinhos, só para a gente fechar, a gente tem mais uma tela que é a famosa conclusão. Eu acho que aí vai responder, eu acho que vai fechar com chave de ouro, vai traduzir esse sentimento e o resultado desse estudo. Pode colocar a próxima tela, por favor? Isso. Então, a conclusão desse nosso estudo é que o Evangelho realmente é a nossa ferramenta, está totalmente disponível para a gente ter essa proximidade mais próxima do Cristo. Nesse tempo todo, para nós, independente do material e do tempo que nós usamos, foi uma jornada pessoal de cada um de nós de estar mais próximo do Cristo e tê-lo assim na intimidade, coisa que exige tempo e dedicação e amor. Eu acho que isso foi muito bonito. E a gente deixa aqui, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos essa obrigação de nos amarmos. E nós temos também essa responsabilidade de nós instruirmos. Porque quanto mais a gente adquire conhecimento, a gente vai crescendo, né? O aprendizado vai trazendo para a gente, vai abrindo portas também. E Jesus disse, né, para o tempo que nós estamos passando de crise, que vinde a mim todos aqueles que estiverem necessitados, né, que os seus fardos estiverem pesados, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é leve também, e eu vos aliviarei. E eu vou deixar aqui para a gente fechar, cada um de nós falar um pouquinho sobre, foi a conclusão que nós chegamos, né, além do estudo constante, nós chegamos na nossa querida a Abigail do livro Paulo Estevo, ela, com essas 4 palavras aqui, as recomendações de Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa, nós chegamos assim como se fosse a grande, o grande aprendizado que um espírito tão bonito igual a de Abigail, ela estava recomendando a Paulo, começando pela Ana. Algumas palavrinhas para a gente ter uma conclusão de cada um, pessoal? Essas 4 palavrinhas não são 4 palavrinhas, são extremamente poderosas, né? Alguns conhecem, eu tenho uma parede de post-it aqui na minha frente com frases das mais diferentes possíveis, mas a que eu mais gosto, que está do lado de Jesus, ele fala assim: quando sentires cansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Então, a gente não tem direito de se cansar, principalmente num momento como esse. Foi dado toda essa informação e a gente precisa levar adiante e precisa curar corações, como a Cristiane falou, salvar espíritos, no que a gente puder fazer. Tudo que a gente puder fazer, nós precisamos fazer. Trabalho, trabalho e trabalho. Obrigado. Cristiane? A Abigail eu, na palestra que eu fiz essa quinta-feira, que, claro, aproveitei que a gente já estava nesse clima e falei sobre ela, porque ela é aquela quando a gente cresce, a gente quer ser igual a ela, né? Porque o que mais me chama a atenção nela é a capacidade de ver no outro, por detrás daquela casca de tudo que a pessoa se põe de proteção, aquela coisa feia, aquela caça de inflexibilidade, de coração duro, de dureza, né? Ela tem uma capacidade com a voz dela, com a maneira de olhar, com o olhar dela, de enxergar no outro por detrás daquela casca,
ela consegue entender que tem uma luz ali por detrás. E se as pessoas que convivem comigo e me conseguem enxergar através das minhas cascas a minha luz, e eu consigo enxergar nas outras pessoas através das cascas a sua própria luz, eu acho que assim a gente caminha. E essa que é o meu desejo, que a gente consiga olhar para o outro com mais indulgência, enxergando no outro por trás das dificuldades, dos erros, dos defeitos de cada um. Você, Natasha. Né? O Paulo estava passando por uma fase muito difícil da vida dele, né? Ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu os amigos, foi chamado de louco. Tantas vezes a gente já não passa por situações assim, que a gente faz certas coisas e as pessoas mais próximas não me compreendem. E a gente tem aquela fidelidade, que é a fé. Então, é através, o conselho dela não poderia ter sido mais sucinto e ao ponto. Ama, porque quem ama não precisa se preocupar com nada, porque você ama. Você não tem que, você trabalha, continua trabalhando com amor e você perdoa. Então, eu acho que isso sempre marcou a gente, porque foi basicamente isso que a gente precisou ter durante esses 5 anos. Teve muitos momentos em que a gente não podia estar junto, que a gente podia, coisas aconteceram, mas a gente se amou, a gente se ama. Em vez de chegar e perguntar por que você não tem aqui, que bom te ver. Então, é um amor que perdoa, que ama, que trabalha e que sempre acredita no melhor. É isso que eu desejo para todos vocês que estão escutando, que vocês possam compartilhar isso com a gente nesse momento. Márcia. Isso mesmo. Esse livro do Paulo Estevam é o que mais marcou mesmo a gente, né? Que a gente estudou super e nos emocionamos muito com os estudos feitos com ele. Aqueles conselhos de Abigail, né? Eles são vitais para o equilíbrio e para a nossa serenidade. E ela disse as 4 palavrinhas, né? Que quem ama, compreende. Quem trabalha, equilibra-se, porque o trabalho é um hábito construtivo. Quem espera, confia, confiemos, Deus no comando. E quem perdoa, liberta-se. E eu ainda acrescento, o ide e pregai as palavras do Cristo é a regra. Mas, acima de tudo, o que a gente deve é exemplificar o que ele nos orientou. A minha gratidão eterna a todas vocês, aqueles que chegaram, saíram, voltaram, e aqueles que ficaram até o fim. Eu pude conviver muito com vocês, aprendi muito, vocês me ensinaram muito. Eu quero também agradecer o Valdo e a Lívia por essa oportunidade da gente ter realizado esse trabalho hoje, porque, como disse o Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Muita paz para todos. Ok. Agora sou eu aí concluindo. O que eu gostaria de dizer é que, diante dessa mensagem de Abigail, uma das coisas também que me chama muito a atenção é o exemplo de Esteban. Esteban, para mim, fala muito em função da simplicidade, da serenidade, principalmente da serenidade, que foi um ponto tão fundamental na vida dele, a partir do momento em que ele conhece e passa a conviver na Casa do Caminho. E essa serenidade, ela é uma construção, ela não surge da noite para o dia. E aí, então, juntando esse aspecto com o outro, que é o amor, o perdão, o trabalho, isso aí, esse conjunto todo me leva sempre a pensar que cada minuto eu não posso
eu não tenho o direito de desperdiçar um minuto precioso. Eu não é mais possível isso. Nós estamos numa fase todos nós, não com relação ao que a gente está vivendo, mas uma fase íntima, numa fase pessoal de cada um de nós, e isso aí foi demonstrado no que cada um falou, da importância de viver o Evangelho a cada minuto, porque é o que nos fortalece, é o que nos ampara, é o que nos ajuda a prosseguir, a trabalhar e chegar a esse aspecto de espírito imortal que nós somos, nesse pequeno caminhozinho que nós estamos agora. Okay. Um abraço. Lindíssimo. Então vamos para o slide final, que ela vai ser então o nosso agradecimento à espiritualidade. Essa imagem desses pássaros, vocês estão todo mundo ouvindo bem, né? Ainda bem. Esses pássaros, nessa formação em V e nessa uniformidade, nessa união, eu fiz uma oração quando a gente estava preparando, antes, quando a gente concebeu fazer esse seminário virtual, né, mini seminário, eu fiz uma oração e pedi para a espiritualidade, os mentores que cuidam do nosso estudo, que nos inspiram, presentes na nossa casa espírita, que dasse assim se fosse possível, dasse assim algum sinal assim, alguma informação que a gente pudesse dividir da parte deles. E me veio automaticamente, terminei de fazer oração e praticamente assim um pedido, né? Dá para mandar alguma inspiração para a gente compartilhar com todo mundo da parte da espiritualidade, e me veio exatamente não somente essa imagem desses passos, mas o significado disso, não só nós como curso, mas nós como humanidade, que nós todos, quando nós estamos juntos e estamos todos unidos num propósito, e o propósito é esse crescimento, essa jornada, tudo que nós falamos aqui, né, essa caminhada do nosso progresso espiritual, para a gente estar mais próximo do Pai, para a gente ser mais, ter essa intimidade maior com Jesus e crescer nisso, né, e a gente superar todos os desafios da vida. Então, esses passos representam mais ou menos o que nós tivemos nessa nossa jornada, desses nossos 7 anos. Né? Tivemos alguma interrupção, eu tive uma situação assim de vida e morte, outros nossos companheiros passaram, ou seja, a gente quebra, a gente está na frente, às vezes aí a gente fica cansado, passa algum imprevisto, vem um outro companheiro e toma a dianteira, e seguimos, né? É um trabalho de ajuda constante, de sinergia, mas sempre lembrando que nós aqui sempre estamos amparados pela espiritualidade. Esse voo dessas aves aí não é um voo que nós estamos tendo sozinho. A força dessas aves é como se eles estivessem, como não, com certeza, eles estão recebendo esse fluido universal direto do Criador, que dá essa inteligência deles se moverem, né? A gente precisa se mover para a gente continuar avançando e a gente sempre buscar os caminhos corretos da vida. Mas a gente nunca faz esses esforços sozinho, a gente sempre trabalha junto. E junto é essa união que nós temos com o plano espiritual. Fica aqui, então, a nossa gratidão imensa à mentoria, aos mentores, aos nossos queridos, né? Nós sentimos várias vezes nas nossa abertura, nosso fechamento, a presença, sim, como se nós pudéssemos vê-los, mas nós sentimos a presença de colegas também no plano espiritual estudando com a gente passando por desafios aqui nessa existência terrena e recebendo todos esses fluidos, essas inspirações e sempre unidos. Tivemos vários companheiros que passaram, né, e a gente deixa aqui um abraço enorme, vários colegas que estudaram com a gente e sempre fazem parte desse estudo. A ideia, enquanto nós fechamos aqui as palavrinhas finais,
é que a gente é só uma etapa, né? Continua, né? O estudo, o aprendizado são constantes, e fica o convite aí para todos, né? Palavras finais aí, por ordem aí, Ana. Para mim, eu já deixo um beijo para todos do coração. Beijo. Obrigado. Acho Obrigado, Beijo pra Ítalo. todo mundo, um grande Beijo, abraço. beijo. Beijo a todos. Até mais. Ok, até mais, gente. Obrigado.